Que isso, RH, um beijo, tomara que vocês não estejam assistindo aqui ao jornal. Novidade, aqui no Live CNN, nós teremos semanalmente o nosso novo parceiro semanal aqui, Pedro Pacífico, mas que ao ver o rosto... E quando eu disser Bookster, você vai falar, não acredito. Pedro, nunca vi tanta mensagem que eu recebi. Sério? Rede social, amigos no WhatsApp. Elisa, eu adoro o Pedro. Quer dizer, a galera toda fala Bookster, né? Sim, o Pedro ficou só pra família. Eu quero saber se ele vai fazer um vídeo com o pai dele, mostrando a estreia da CNN. Traz ele aqui. Meu pai tá lá sentadinho, esperando, deve estar já gritando, chorando de felicidade. Que lindo. Muito Pedro feliz Pacífico estreando aqui com a gente. Toda semana nós falaremos, assim, assuntos que dizem respeito à rotina, comportamento, noticiários, interesses genuínos que a gente tem nas notícias e projetando aqui para cultura, comportamento, livros também, porque o Pedro, né, pelo nome você já deve imaginar, Bookster, ele compartilha muita dica de leitura na rede social, né? Leitura sobretudo, mas tem cinema, tem peças, tudo ligado à cultura, né? A ideia, Elisa, a gente, além da manchete aqui das grandes notícias que estão em alta aí no dia a dia. E aí, esse lance de Halloween, porque eu até falei, eu não sei até se cometi um erro dizendo, faz parte às vezes de famílias com poder aquisitivo maior, porque para pagar para uma decoração, você tem que ter uma grana, né? Já vem o Natal logo em seguida, né? Que tem já o seu custo e está mais incorporado. E o que acontece que a gente tem esse acolhimento de uma cultura que é de outro lugar, lá dos Estados Unidos, e a gente aqui no Brasil acolhendo essa cultura? Por qual motivo? Acho que não é dúvida para ninguém o quanto o Halloween está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Se você andar aqui em alguns estabelecimentos, você vai ver decoração de Halloween, abóbora, fantasma. Isso tem um motivo, até um nome, né? Isso vem da globalização cultural, muito ligado à mídia de massa. Então a gente assistia televisão, filmes e via os nossos personagens favoritos, aqueles atores que a gente gosta, comemorando, indo em festa de Halloween, e a gente queria incorporar isso. As abóboras. As abóboras, o que é isso, exatamente. Né? Deve ser muito legal o doces e travessuras que você mostrou, a gente não faz muito aqui, mas todo mundo já ouviu falar disso, ainda que nunca tenha feito, né? E redes sociais vêm para deixar isso ainda mais forte. Por quê? Se antes tinha os personagens na TV que você gostava, hoje em dia tem os atores, as celebridades que você gosta, que trazem, né, isso no seu dia a dia. A pessoa ela vai numa festa, então você também quer ir numa festa. Mas isso incomoda muita gente, porque aqui no Brasil as pessoas pensam, será que a gente está deixando de lado a nossa cultura local? E muita gente não sabe, mas não hoje, dia 31 de outubro, no Halloween, sabe o que é comemorado? Pois é, eu tô vendo ali a imagem e pensando, mas não é possível. O dia do Saci. E muita gente não sabe disso. E a gente não comemora. Não, porque... Quem está falando sobre essa cultura local? Que é isso que as pessoas críticas, né, dessa incorporação total do Halloween falam. Eles dizem, a gente está deixando de lado essa cultura local. Então, o Dia do Saci começou lá em 2003, essa ideia, justamente com uma forma de combater um pouco nessa vinda em massa do Halloween. E o que as pessoas também deixaram um pouco na dúvida, assim, será que a gente trazer o Halloween, isso vai deixar totalmente sufocada a cultura local ou dá para fazer um mix, como a gente faz o Natal, por exemplo? É isso que eu ia te perguntar. O Natal também, que aparece muito em filmes, né? Sei lá, Esqueceram de Mim, se eu não me engano, Macaulay Culkin. Maravilhoso. Ele é esquecido, ou ele tá numa loja, e você fica pensando assim, caramba, que loja gigantesca, um monte de brinquedo. Só que é Natal, neve, o Papai Noel. Você vê que é tudo a ver com a gente. O Papai Noel com aquela roupa bem tropical. Exatamente, né? Bem, sempre suando, coitado. Todo suado naquele verão, né? Na Bahia. Uns shorts, né? Papai Noel aqui no Brasil. E a gente mesmo assim, sendo o Brasil, país tropical, América do Sul, incorporou o Papai Noel, a árvore de Natal e muitas vezes tem a crítica, tô errando a câmera, desculpa aí gente, tô olhando na 1, aqui na 2. Tem até a crítica sobre escantear um pouco a questão religiosa e acabar trazendo só a questão comercial. Exatamente. O Natal é um exemplo dessa influência cultural, né? Muito, porque veio de fora também, mas a gente conseguiu dar esse toque abrasileirado. Então talvez a gente possa fazer isso pro Halloween também, né? Sabendo já de antemão que dia 31 é o dia do Saci e queria até trazer aqui uma referência bem interessante de uma série que chama Cidade Invisível, brasileira, lá do Netflix, que estreou em 2021 e traz personagens do nosso folclore para os dias de hoje. Então, nesse cenário, nesse contexto urbano, contemporâneo, isso é muito interessante, super legal. E o choque cultural não é novidade, né? Em literatura, em cinema. Se a gente conseguisse fazer, por exemplo, o que o
México fez com aquele filme, animação Coco, do Dia dos Mortos, você já assistiu? Bom, o Dia dos Mortos, que também é um movimento cultural que foi avançando em outros países, Exato, né? mas é algo disso, de tentar levar de país que não seja os Estados Unidos só uma tradição de um outro país. Então, quem sabe a gente não consegue, às vezes, fazer uma animação sobre Saci para trazer isso. Ô Pedro, até uma dúvida, porque essas culturas aparecem muito, e a gente ali como amante da literatura, aparece muito nos livros também, né? Os professores e professoras dentro da sala de aula, bom, o Saci faz parte desse nosso folclore que também aparece muito dentro de sala de aula. E são temas, essas questões assim, mais, não é tipificadas, eu esqueci a palavra agora, temáticas. Elas são muito usadas no cinema e na literatura também, sempre envolvidas de histórias, mas que trazem essa cultura dos Estados Unidos para o nosso mundão brasileiro, né? Muito. O que faz esse sucesso na literatura, os mais vendidos costumam ser livros que são importados de países como Estados Unidos, países europeus. A gente lê e assiste muito mais do mesmo, né? Então a gente tem que começar a prestar mais atenção nisso mesmo, porque a nossa cultura, o que está sendo produzido aqui, e tem muita coisa boa sendo produzida aqui, até trazendo também um clássico da literatura nacional que fala muito sobre nacionalismo, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Lá a gente tem o Major Policarpo Quaresma, que é um nacionalista, ele quer fazer do Tupi-Guarani o nosso idioma oficial, mas fica, depois de um tempo, uma coisa exagerada até, porque ele se vê solitário, ele se vê totalmente descolado de uma realidade. Então é isso, é encontrar um equilíbrio, que a gente consiga valorizar a nossa cultura, né, relembrar esse folclore nacional que é tão importante, faz parte da gente, para não se tornar algo homogeneizado, né? Sim, todo mundo pasteurizado, né? Todo mundo assiste e fala sobre o mesmo tema. E cadê a nossa identidade nessa história? Pois é tão bonito a gente olhar a cultura do outro, admirar, enaltecer e também olhar para a nossa mesma, né? Para aquilo que a gente faz, ainda mais sendo Brasilzão. Semana que vem tem... Aliás, o Enem, quando que é a prova exatamente? Acho que é daqui a 2 semanas. Daqui a 9 de novembro. Então a gente já traz ali um pré-Enem, até com projeções de assuntos, isso é interessante. E nas provas do Enem, se eles já pedem, que livros que eles pedem, as leituras anteriores. Vamos falar que Enem galera é um que tema, vai fazer a prova. Tem muita coisa e é muito bom, né? Falar. Sensacional. Pedro Pacífico, Bookster, toda semana aqui com a gente, trazendo diferentes assuntos e sugestões de leitura também. Agora, só para encerrar, você consegue ler um livro em quanto tempo? Eu leio um livro por semana, em média. Mas tem gente que lê muito mais. Mais que um livro por semana? Oxi, ó bem. Então queremos essas dicas aqui, hein? Na CNN Brasil, inclusive de técnicas de leitura, que às vezes parece tão difícil, né? Mas é um pouquinho todo dia. Um dia a gente fala sobre isso, que tem várias dicas boas. Queremos essas dicas pra gente poder se distanciar um pouquinho da rede social. Mas se você estiver na rede social, vai lá e segue o Bookster, tá? Obrigada. Pedro Pacífico. Obrigado, Elisa. Estreando aqui a leitura do fato com a gente na CNN Brasil.